Meus irmãos e minhas irmãs, paz e bem. A partir da liturgia da quinta-feira da segunda semana do Advento, será o Evangelho que vai determinar o tema da liturgia. Até a festa anterior, já que a Imaculada foi exatamente na quinta-feira, até o dia anterior era a primeira leitura da profecia de Isaías, que determinava o tema, e o Evangelho era escolhido em função dessa leitura. Hoje é o Evangelho que determina esse tema, e nós nos encontramos no domingo por primeira vez com João Batista. Hoje, de novo no Evangelho, é Jesus que o cita. Nós temos diante de nós dois modelos: o Batista, o homem da penitência, e Jesus, o homem da alegria e da festa. Duas dimensões do reino que nós somos chamados a contemplar neste tempo de Advento. Na antífona de entrada, o Senhor descerá com esplendor para visitar o seu povo na paz e fazê-lo viver a vida eterna. Na primeira leitura, Deus vai dizer assim para o povo de Israel: Eu, o Senhor teu Deus, te ensino coisas úteis, te conduzo pelo caminho em que andas. É Deus que é o pedagogo do seu povo. É Deus que toma o seu povo pela mão. É Deus que vai conduzindo o seu povo e que vai dar três coisas que era o sonho dos povos da antiguidade. Primeira coisa, a paz. Mas a paz aqui traduzida é a expressão hebraica shalom, que não é somente a ausência de guerra, mas a plenitude do bem. É o estar bem com Deus, com o irmão, consigo mesmo, com a natureza, é estar vivendo um bem relacional com todos. A segunda coisa, Deus vai dar a justiça. E a justiça, sempre recordamos, que é aquela justiça que dá relação de igualdade de condições para as pessoas, mas que também é a justiça a partir da perspectiva de Deus. Porque Deus é um justo juiz, não como um justo juiz humano, mas Ele é aquele que justifica o pecador, que salva o pecador. A terceira coisa, uma descendência. Para os povos da antiguidade, o sonho de ter uma descendência, de ter filhos, de fazer com que o seu nome possa prosperar sobre a terra. É esse o sonho que cada família, cada homem, cada mulher tinha para a sua história. Ora, essa descendência vai ser numerosa, como a areia do mar, como os grãos de areia. Este nome não teria desaparecido, nem teria sido cancelado da minha presença. Uma promessa de Deus, que essa não está condicionada, que o povo de Israel vai estar sempre diante dele. Ele promete então que vai manter a aliança com este povo, apesar de considerar a infidelidade deste povo. Deus permanece fiel. Essa promessa então causa uma sensação de festa, de alegria, porque ainda que a humanidade seja infiel, Deus permanece fiel. O tempo do Advento nos recorda isso, porque a encarnação do Filho de Deus é a afirmação da fidelidade de Deus, que depois de ter enviado tantos dos seus mensageiros e a humanidade não conseguiu ser fiel a eles, agora mais uma vez investe na humanidade, enviando muito mais do que enviou anteriormente. Ao meu filho eles não farão mal. Assim diz o dono da vinha em uma parábola de Jesus. Deus tem esperança na humanidade, que a humanidade possa acolher as suas graças, possa se converter. No salmo de hoje é o salmo número 1. Feliz é todo aquele que não anda conforme os conselhos dos perversos. O saltério se abre com uma bem-aventurança, que não entra no caminho dos malvados. E nessa bem-aventurança vai distinguir o caminho daquele que escuta a palavra de Deus, porque ele é feliz, que encontra o seu prazer na lei de Deus. Eis que ele é semelhante a uma árvore que é plantada na beira da torrente, dá seus frutos, não perde as suas folhas. Assim, aquele que se alimenta da palavra de Deus vai ter êxito,
Mas não está dizendo que não vai ter problemas, mas que vai saber viver os problemas, as privações desta vida a partir da alegria do encontro com o Senhor. Agora então, a decisão daquele que é perverso, que não escuta a palavra de Deus. Mas bem outra é a sorte dos perversos. É como a palha seca, pois Deus vigia os caminhos dos eleitos, mas a estrada dos malvados leva à morte. Na aclamação evangelho de hoje, o Senhor há de vir, acorrer-lhe ao encontro é o príncipe da paz. Ao nosso Deus que está vindo ao nosso encontro, nós devemos ir correndo para acolhê-lo. Essa imagem de alguém que vai correndo ao encontro de alguém é a imagem da parábola do filho pródigo, do pai misericordioso. Ele não somente espera, mas ele corre ao encontro daquele filho. No Advento nós celebramos isso. Deus vem ao nosso encontro e agora nós devemos responder. Nós devemos ir ao encontro de Deus. Irmãos caríssimos, nós ouvimos no domingo passado por primeira vez a apresentação de João Batista, o segundo personagem do Advento. Depois de Isaías, nós fomos confrontados com a figura deste profeta. Entre os nascidos de uma mulher, nenhum maior do que ele. Ele é o único dos profetas que indica o Salvador, o Cordeiro. Eis o Cordeiro de Deus. Ele se apresenta a si mesmo somente como aquele que prepara os caminhos, como aquele que não é digno sequer de desamarrar os cordões das sandálias do esposo da humanidade, do esposo da igreja. Por fim, naquilo que era o seu ministério mais conhecido de batizar, a tal ponto de ser chamado de Batista, aquele que batiza, até nisso ele vai dizer que virá alguém que vai batizar não somente com água, como ele, mas que vai batizar com o Espírito. Aquele que estava atrás de mim passou-se adiante. E é o modo de dizer que aquele que era o seu discípulo se tornou o seu mestre, o seu Messias, o seu Senhor. Jesus é um observador. E ele via as crianças brincando, as crianças que faziam rodas, e disse às multidões: com quem vou comparar esta geração? São como crianças sentadas na praça que gritam para os colegas dizendo: tocamos flautas e vós não dançastes, entoamos lamentações e vós não batestes no peito. Ou seja, de uma indiferença total. Jesus fala daquelas crianças que estão tentando fazer algo para envolver a multidão e uma total indiferença. Às vezes nas nossas assembleias litúrgicas eu tenho a impressão que está acontecendo isso. Pessoas amorfas que se sentam nos bancos, preferivelmente mais distante possível do outro, para depois não abrir a boca para cantar, não abrir a boca para responder, que saem de casa para entrar numa igreja para não participar da liturgia que a igreja oferece, para não afirmar que quem canta reza 2 vezes, para não participar dos gestos, para não ser uma pessoa que participa, que a igreja do Senhor ficaria tal e qual com ou sem essa pessoa. Parece que é o Senhor Jesus que está falando muitas vezes para nossas assembleias. E agora ele vai dizer: veio João, que não come nem bebe, e se dizia dele: ele está com um demônio. O homem do deserto que comia gafanhotos, mel silvestre, e nem por isso foi aceito, e era criticado. Aqueles que não queriam uma vida séria diziam que era um exagerado. Veio o Filho do Homem, que come e bebe, e Jesus, que vai estar com os pecadores, que vai pagar primeiro e do mesmo modo para aqueles que chegam por último. Jesus se contam parábolas que faz ver a misericórdia de Deus e é acusado de ser comilão, beberrão, amigo de cobradores de impostos e de pecadores. Nenhum nem outro conseguiu agradar, e todos os dois vão ser perseguidos por causa do Evangelho. Se uma pessoa não tiver disposição de converter-se, ainda que veja o Filho de Deus vindo sobre essa terra, não fará jamais um caminho de conversão. Ó Deus onipotente,
Dai ao vosso povo esperar vigilante a chegada do vosso Filho, para que, instruídos pelo próprio Salvador, corramos ao encontro com nossas lâmpadas acesas. Tenham todos um bom dia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Paz.